E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Eu sou o professor Júlio César e nesse vídeo nós vamos estudar um pouco da tabuada do número 2. E nós vamos compreender algumas ideias que nos ajudam a construir essa tabuada. E se você ainda não conhece a tabuada do 2, essa é uma oportunidade para compreender como nós podemos construir essa tabuada. E se você já conhece essa tabuada, você tem a oportunidade de revisar e verificar se você lembra como ela pode ser construída. Então vamos agora compreender como nós podemos fazer isso. Nós vamos começar analisando como nós podemos determinar quanto é 2 vezes 1. Nós podemos compreender a tabuada como uma soma de parcelas iguais. E quando nós temos 2 vezes 1, é como se nós tivéssemos a parcela 1 somada duas vezes. Ou seja, isso é o mesmo que 1 mais 1. E 1 mais 1 é igual a 2. E nós podemos também pensar em uma interpretação geométrica. Se nós estabelecermos como unidade de área este quadrado que está representado aqui na tela, nós podemos compreender a operação 2 vezes 1 como a área de um retângulo. E a base desse retângulo possui uma medida igual a 2 e a sua altura é igual a 1. E desse modo, para determinar qual é a área deste retângulo, ou seja, quantos quadrados desse nós podemos encontrar aqui dentro, nós podemos resolver a operação 2 vezes 1, porque a área de um retângulo é dada pelo produto entre suas dimensões, ou seja, a medida da sua base multiplicada pela medida de sua altura. E ao calcularmos 2 vezes 1, nós vamos determinar quantos quadrados desse nós temos dentro deste retângulo. E como vocês podem observar, é como se nós tivéssemos um quadrado somado com um outro quadrado. Ou seja, nós temos aqui 1 mais 1, cujo resultado é igual a 2. E é por isso que 2 multiplicado por 1 tem como resultado o número 2. E nós vimos duas maneiras diferentes de compreender a operação 2 vezes 1, sendo que na primeira delas nós somamos duas parcelas iguais, e na segunda nós compreendemos esta multiplicação como a área de um retângulo. E agora nós vamos analisar a operação 2 vezes 2. No caso de 2 vezes 2, nós podemos considerar uma soma de duas parcelas que são iguais. E nesse caso elas são iguais a 2, ou seja, nós vamos somar 2 mais 2. E ao resolver esta soma, o nosso resultado é igual a 4, porque nós estamos aqui somando duas vezes o número 2. E se nós estabelecemos como unidade de área este quadrado, nós podemos pensar também na área de um retângulo. E nesse caso, este retângulo também é um quadrado, de forma que nós sabemos que a medida de sua base é igual a 2 e a sua altura também é igual a 2. E como essas duas medidas são iguais, isso quer dizer que os quatro lados deste retângulo são iguais. E, portanto, aqui nós temos um quadrado. E para calcular a área de um retângulo ou de um quadrado, basta multiplicar as suas dimensões. E nesse caso nós temos 2 vezes 2. E ao resolver esta operação, é como se nós estivéssemos somando 2 mais 2, porque nós estamos contando duas vezes o número 2, e assim nós temos que 2 vezes 2 será igual a 4. Porque aqui dentro deste quadrado nós temos 4 unidades de área. E ao resolver a operação 2 vezes 2, o nosso resultado é igual a 4. E desse modo nós calculamos novamente de duas maneiras diferentes como nós podemos determinar o resultado de 2 vezes 2, ao somar duas parcelas que são iguais, ou então ao calcular a área de um retângulo, que nesse caso também é um quadrado. E agora nós vamos para a operação 2 vezes 3. Para determinar o resultado de 2 vezes 3, é como se nós estivéssemos adicionando duas parcelas que são iguais a 3. Ou seja, nós vamos resolver a operação 3 mais 3, cujo resultado é igual a 6. E se nós estabelecemos como unidade de área este quadrado, nós podemos pensar também em um retângulo cuja base tem medida igual a 2 e a sua altura tem medida igual a 3. E para determinar a área deste retângulo, nós multiplicamos essas dimensões, 2 vezes 3. E assim nós vamos determinar quantos quadrados nós temos aqui dentro. E é como se nós estivéssemos somando cada uma dessas duas colunas, na qual na primeira nós temos 3 quadrados e na segunda também. Ou seja, a operação 2 vezes 3 tem o mesmo resultado que 3 mais 3. E assim nós sabemos que 2 vezes 3 é igual a 6. Agora neste ponto nós vamos determinar o resultado de 2 vezes 4. Para calcular o resultado desta operação, na qual nós temos 2 vezes 4, nós podemos considerar esta operação como se fosse uma soma de parcelas iguais.
E nesse caso, nós teríamos duas vezes a parcela 4 se repetindo aqui. Ou seja, nós vamos resolver a operação 4 mais 4, cujo resultado é igual a 8. E se nós pensarmos em uma interpretação geométrica, nós vamos estabelecer como unidade de área este quadrado, e nós temos um retângulo cuja base mede 2 e a altura mede 4. E ao calcular a sua área, nós vamos calcular 2 vezes 4 e determinar quantos quadrados nós temos aqui dentro, o que equivale a somar os quadrados que nós temos nessa coluna e os quadrados que nós temos também nesta coluna. Ou seja, nós vamos somar 4 mais 4 e o nosso resultado é igual a 8. Portanto, 2 vezes 4 é igual a 8. E aqui nós também calculamos este resultado ao resolver uma soma de parcelas iguais e também utilizando a interpretação geométrica da área de um retângulo. E agora nós vamos compreender como nós podemos resolver a operação 2 vezes 5. Para resolver esta operação, 2 vezes 5, nós vamos pensar primeiro em uma adição de duas parcelas iguais. E nesse caso, as duas parcelas são iguais a 5, porque nós estamos considerando duas vezes o número 5, ou seja, a operação 5 mais 5, cujo resultado é igual a 10. E ao pensarmos de uma perspectiva geométrica, nós vamos estabelecer como unidade de área este quadrado e nós teremos um retângulo cuja base tem medida igual a 2 e a altura tem medida igual a 5. E ao multiplicar 2 vezes 5, é a mesma coisa que contar todos os quadrados que nós temos aqui dentro. Então nós contamos a primeira e a segunda coluna. Ou seja, nós fazemos 5 mais 5 e o nosso resultado é igual a 10. Portanto, 2 vezes 5 tem como resultado o número 10. Agora, neste ponto, nós vamos calcular qual é o resultado de 2 vezes 6. Para resolver esta operação, na qual nós temos 2 vezes 6, nós vamos considerar uma adição de parcelas iguais. E nesse caso, uma adição de duas parcelas que são iguais a 6. Ou seja, nós vamos resolver a adição 6 mais 6, cujo resultado é igual a 12. E nós também podemos fazer uma interpretação geométrica estabelecendo como unidade de medida este quadrado e tendo em conta que nós teremos um retângulo cuja base mede 2 e a altura mede 6. E para calcular a área deste retângulo, basta multiplicar a medida de sua base pela medida de sua altura, ou seja, resolver a operação 2 vezes 6. E assim nós vamos contar quantos quadrados nós temos aqui dentro. E é como se nós estivéssemos contando essas duas colunas, nas quais em cada uma delas nós temos 6 quadrados. Ou seja, nós resolvemos também essa adição, 6 mais 6, e nós temos como resultado o número 12. Isso significa que 2 vezes 6 tem o mesmo resultado que 6 mais 6. E esse resultado é igual a 12. E assim nós temos 12 unidades de área aqui dentro deste retângulo. Agora, neste ponto, nós vamos determinar o resultado de 2 vezes 7. Para calcular o resultado de 2 vezes 7, nós vamos considerar uma soma de duas parcelas iguais, e nesse caso elas são iguais a 7. Ou seja, nós vamos resolver a seguinte adição, 7 mais 7, cujo resultado é igual a 14. E nós também podemos pensar em uma interpretação geométrica, estabelecendo como unidade de área este quadrado e considerando um retângulo cuja medida da base é igual a 2 e cuja altura tem medida igual a 7. E assim, para determinar a área deste retângulo, basta multiplicar as medidas de suas dimensões, ou seja, 2 vezes 7. E é como se nós estivéssemos contando todos os quadrados que nós temos aqui dentro. Então, na primeira coluna nós temos 7 e na segunda também. E ao resolver esta multiplicação, o nosso resultado é igual a 14. Isso significa que aqui neste retângulo nós temos 14 unidades de área, ou seja, 14 quadrados que têm a mesma área que esse quadrado que nós estabelecemos como unidade de área. Agora nós vamos determinar o resultado de 2 vezes 8. Para calcular o resultado de 2 vezes 8, nós vamos considerar uma soma de duas parcelas que são iguais a 8. Ou seja, nós vamos resolver a seguinte adição, 8 mais 8, cujo resultado é igual a 16. E nós podemos também pensar em uma interpretação geométrica, na qual nós estabelecemos como unidade de área este quadrado e nós vamos determinar a área de um retângulo cuja medida da base é igual a 2 e a medida da altura é igual a 8. E para calcular esta área, basta multiplicar as medidas de suas dimensões, ou seja, 2 vezes 8.
Isso significa que nós vamos contar quantos quadrados nós temos aqui, ou seja, quantas unidades de área nós temos dentro deste retângulo. E se nós contarmos em cada uma dessas duas colunas, nós teremos 8 quadrados em cada uma delas. Portanto, ao somar 8 mais 8, nós vamos obter o mesmo resultado do que se nós multiplicarmos 2 vezes 8, e esse resultado é igual a 16. Isso significa que a área deste retângulo é igual a 16, ou seja, nós temos 16 unidades de área aqui dentro deste retângulo. Agora nós vamos calcular o resultado de 2 vezes 9. Para determinar o resultado de 2 vezes 9, nós vamos considerar uma adição de duas parcelas que são iguais a 9, ou seja, nós vamos resolver a seguinte operação: 9 mais 9, cujo resultado é igual a 18. E se nós pensarmos em uma interpretação geométrica, nós vamos estabelecer este quadrado como uma unidade de área, e assim nós vamos calcular a área de um retângulo cuja base mede 2 e a altura mede 9. E para calcular esta área, ou seja, contar quantos quadrados nós temos aqui dentro, basta multiplicar 2 por 9, ou seja, resolver esta multiplicação, 2 vezes 9. E para resolver esta multiplicação, nós podemos considerar que em cada uma dessas duas colunas nós temos 9 quadrados, e ao somar 9 mais 9, nós teremos um resultado igual a 18. Isso significa que para calcular 2 vezes 9, nós podemos somar a parcela 9 duas vezes, e assim nós vamos obter um resultado igual a 18. Portanto, 2 vezes 9 é igual a 18. Agora, neste ponto, nós vamos calcular o resultado de 2 vezes 10. Para determinar o resultado de 2 vezes 10, nós vamos considerar uma adição de duas parcelas que são iguais a 10. Ou seja, nós vamos resolver a seguinte adição, 10 mais 10, cujo resultado é igual a 20. E se nós pensarmos em uma interpretação geométrica, nós vamos estabelecer este quadrado como uma unidade de área e nós vamos calcular a área de um retângulo cuja base tem medida igual a 2 e a altura tem medida igual a 10. E assim, para calcular a área deste retângulo, nós vamos multiplicar as suas dimensões, 2 vezes 10, e nós vamos determinar quantas unidades de área nós temos aqui nesta região, o que equivale a contar quantos quadrados nós temos aqui. E em cada uma dessas colunas nós temos 10 quadrados. Portanto, nós podemos resolver a seguinte adição, 10 mais 10, cujo resultado é igual a 20. E assim, para calcular 2 vezes 10, nós podemos pensar como uma soma de duas parcelas que são iguais a 10, e o nosso resultado é igual a 20. O que significa que aqui dentro deste retângulo nós temos 20 unidades de área. Agora nós vamos fazer uma análise de todas as multiplicações que nós acabamos de fazer. Nesse vídeo nós calculamos toda a tabuada do número 2, multiplicando de 2 vezes 1 até 2 vezes 10, e nós determinamos todos esses resultados. E nós fizemos isso considerando duas maneiras diferentes. Na primeira, nós consideramos uma soma de duas parcelas iguais. Então, por exemplo, no caso de 2 vezes 4, nós consideramos uma soma de duas parcelas que são iguais a 4. Ou seja, nós resolvemos 4 mais 4 e obtivemos como resultado o número 8. E além disso, nós também fizemos uma interpretação geométrica e consideramos, por exemplo, no caso de 2 vezes 4, a área de um retângulo cuja base mede 2 e a altura mede 4. E ao multiplicar a medida da base pela medida da altura, nós obtivemos também um resultado igual a 8. Agora, neste ponto, nós vamos analisar uma outra perspectiva para a tabuada do 2. Nós vamos inverter a ordem de cada um dos fatores, e nós teremos, para começar, o resultado de 1 vezes 2, no qual nós invertemos a ordem anterior, na qual nós tínhamos 2 vezes 1. E agora nós vamos pensar assim: nós precisamos determinar qual é o resultado de 1 multiplicado por 2. E pensando nisso, é como se nós estivéssemos contando apenas uma vez duas unidades. Ou seja, se eu considerar essa figura, eu tenho aqui duas unidades de área e eu vou contar elas apenas uma vez. Ou seja, eu estou contando uma vez 2 quadrados. E assim eu vou obter um total igual a 2. Isso significa que ao multiplicar 1 pelo número 2, o meu resultado é igual a 2. E isso reflete o fato de o número 1 ser o elemento neutro da multiplicação. Isso significa que qualquer número que é multiplicado por 1 tem como resultado o próprio número. E é por isso que 1 vezes 2 é igual a 2, assim como 2 vezes 1 também é igual a 2. Agora nós vamos pensar na seguinte operação, 2 vezes 2. E como nós já calculamos 1 vezes 2, para determinar o resultado de 2 vezes 2, basta eu acrescentar duas unidades.
E desse modo eu sei que 2 vezes 2 será igual a 4. E se nós pensarmos naquela interpretação geométrica, é como se nós tivéssemos uma base igual a 2 e uma altura igual a 2. E 2 vezes 2 é igual a 4. Agora, neste ponto, nós vamos para a nossa próxima multiplicação, na qual nós temos 3 vezes 2. E lembrando que nós estamos invertendo os fatores de cada uma dessas multiplicações que nós já calculamos anteriormente. E para calcular 3 vezes 2, se eu já conheço o resultado de 2 vezes 2, basta eu acrescentar aqui 2 unidades. E 4 somado com 2 é igual a 6. E dessa maneira nós também conseguimos justificar que 3 vezes 2 é igual a 6. Agora nós vamos para a próxima multiplicação, na qual nós temos 4 vezes 2. E como eu já conheço o resultado de 3 vezes 2, basta eu acrescentar 2 unidades e eu saberei que o resultado de 4 vezes 2 é igual a 8, uma vez que 6 mais 2 é igual a 8. Agora, neste ponto, nós vamos para a próxima multiplicação, na qual nós temos 5 vezes 2. E como eu já conheço o resultado de 4 vezes 2, basta eu acrescentar 2 unidades e eu terei um total de 10 quadrados, que representam o resultado de 5 vezes 2. Ou seja, esse resultado é igual a 8 mais 2, que é igual a 10. E como vocês podem observar, se agora nós formos calcular o resultado de 6 vezes 2, basta acrescentar 2 unidades ao número 10 e eu terei um total de 12 quadrados. Ou seja, o resultado de 6 vezes 2 é igual a 12. E assim nós já conseguimos observar uma regularidade na tabuada do número 2. E esta regularidade que nós já percebemos agora, ela está relacionada a essa soma de duas parcelas a cada novo número que nós acrescentamos aqui na tabuada. Vamos analisar agora o caso de 7 vezes 2. Como eu já conheço o resultado de 6 vezes 2, que é igual a 12, para calcular 7 vezes 2, eu acrescento mais 2 unidades e eu terei um resultado igual a 14. E nós podemos inclusive voltar na ideia que nós tínhamos do retângulo, de multiplicar a medida da base do retângulo pela medida de sua altura. E nós sabemos que 2 vezes 7 é igual a 14. E também que 7 vezes 2 é igual a 14. Agora, para dar continuidade, nós vamos calcular o resultado de 8 vezes 2. E como eu já sei que 7 vezes 2 é igual a 14, eu posso adicionar 2 unidades e eu saberei o resultado de 8 vezes 2, que é igual a 16, uma vez que 14 mais 2 é igual a 16. E agora, pensando no resultado de 9 vezes 2, eu vou acrescentar 2 unidades ao resultado anterior, no qual nós tínhamos 8 vezes 2, que era igual a 16. E ao somar 16 mais 2, o meu resultado é igual a 18. E agora, para a última multiplicação, na qual nós temos 10 vezes 2, nós vamos acrescentar 2 unidades ao número 18. Aqui na figura nós temos 18 quadrados e nós vamos acrescentar mais 2. E 18 mais 2 é igual a 20. E é por isso que 10 vezes 2 é igual a 20. E a regularidade que nós podemos observar aqui na tabuada do 2, e essa regularidade acontece em qualquer um desses casos, independente da ordem pela qual eu multiplico os fatores, é que a cada novo número que nós adicionamos na tabuada, existe sempre um acréscimo de 2 unidades. E isso acontece porque nós estamos falando da tabuada do número 2. E como a multiplicação pode ser compreendida como uma adição de parcelas iguais, a cada novo número que nós acrescentamos aqui na tabuada do 2, nós podemos acrescentar 2 unidades ao número da tabuada anterior. Então, por exemplo, se agora eu fosse calcular 11 vezes 2, eu deveria acrescentar 2 unidades ao número 20. E eu sei que 11 vezes 2 é igual a 22. E nós também podemos pensar na multiplicação 11 vezes 2 como o resultado de 11 somado com ele mesmo, uma vez que nós estamos somando a parcela 11 duas vezes. E é por isso que quando nós calculamos a tabuada do 2, nós também estamos calculando as tabuadas de todos os outros números que foram multiplicados pelo número 2. Mas por que isso acontece? Porque quando nós invertemos a ordem, por exemplo, 2 vezes 1 ou 1 vezes 2, nós sabemos que o resultado das duas multiplicações serão iguais. E isso acontece por conta da propriedade comutativa da multiplicação. E por meio desta propriedade, nós sabemos que ao inverter a ordem dos fatores em uma multiplicação, o seu produto não é alterado, o que significa que o resultado da multiplicação será sempre o mesmo, independente da ordem pela qual eu multiplico os seus fatores. E é por isso que eu posso resolver 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, que eu sei que o meu resultado será sempre igual a 6, porque a ordem dos fatores não altera o produto. E nesse vídeo nós vimos como nós podemos construir a tabuada do 2,
como nós podemos compreender a tabuada do 2 como uma adição de duas parcelas iguais, ou então como nós podemos compreender a tabuada do 2 como uma adição de n parcelas iguais, e essas parcelas são todas iguais ao número 2. Então, por exemplo, se eu tenho que calcular 2 vezes 5, eu posso considerar duas vezes a parcela 5, ou seja, 5 mais 5, ou então eu posso considerar 5 vezes a parcela 2, na qual eu vou somar 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, de modo que a parcela 2 apareceu 5 vezes. Além disso, nós também verificamos a propriedade comutativa da multiplicação e nós calculamos a tabuada do número 2 também utilizando uma interpretação geométrica, na qual nós relacionamos cada uma das multiplicações com a área de um retângulo, cuja base era igual a 2 e a altura dependia do fator pelo qual o número 2 era multiplicado. Então, por exemplo, no caso dessa última tabuada, na qual nós temos 2 vezes 10, nós sabemos que a base do retângulo é igual a 2 e a altura do retângulo é igual a 10. E para determinar o resultado de 2 vezes 10, nós podemos pensar em um retângulo com essas dimensões e basta multiplicar essas duas dimensões, ou então contar quantas unidades de área nós temos aqui dentro deste retângulo. E você conseguiu compreender essas formas que nós temos para entender a tabuada do número 2? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada? Você já conhecia essas ideias envolvidas na tabuada do número 2? Será que agora com essas ideias você consegue se organizar e construir a tabuada do 3 ou de números maiores? E se você gostou desse vídeo e quer ver vídeos a respeito das outras tabuadas também, escreva para mim nos comentários. E não deixe de se inscrever no canal, assim você acompanha todos os vídeos que nós postamos aqui diariamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas no final do vídeo. Nós temos uma playlist que envolve as propriedades das operações fundamentais, que eu vou deixar listada aqui no final para você. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.